Vamos orar. Pai, obrigado pela tua graça. Oh Deus, a tua vida, Senhor Deus, nos enche, Senhor Deus, de todas as capacidades necessárias para, Senhor Deus, não só lermos a tua palavra e falarmos sobre ela, mas para nossos corações corresponderem à tua palavra. E o que nós vamos olhar hoje é tão sublime, é tão grande, que nós possamos ter um coração, Senhor Pai, que corresponda a essa grandeza, em nome de Jesus, amém. Em meio a esse momento, cada momento das nossas vidas tem mil razões para nós vivermos ansiosos, com medo, e isso sempre é fruto do pecado, né? Há razões, mas nós não somos chamados a viver assim. Eu lembro que ontem eu estava escrevendo na internet, você está ansioso com o que nós estamos vivendo, né? O coronavírus. Talvez seja porque estamos lendo as palavras da mídia mais do que a palavra de Deus, que diz assim em Filipenses 4, 6 e 7: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse não é o texto que eu vou pregar hoje, mas quando você menciona coisas assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, o apóstolo Paulo está dizendo, nós devemos levar tudo a Deus em oração, e a paz de Deus, que excede a toda a capacidade de entendimento, a paz dele é infinita, vai guardar nossos corações e mentes. Um monte de pessoas que se dizem crentes levantam desculpas para dizer que no caso delas isso aqui não está acontecendo, apesar dela estar orando de verdade. Se a Bíblia diz algo, que se eu orar de fato a Deus, a paz de Deus guarda o meu coração, e o meu coração não está sendo guardado por essa paz, a única razão que nós podemos achar é que eu não estou orando de verdade. Eu não posso achar nenhum defeito na Bíblia, eu não posso achar nada que invalide a palavra de Deus. É isso que é ler a Bíblia contra nós. Quando nós vemos algo em nós que não está de acordo com a Bíblia, nós não encontramos uma desculpa para dizer que naquele caso ou naquela situação eu estou livre. Não, a Bíblia está dizendo que o meu coração então não está como o coração de um filho de Deus deve estar, e minha vida de oração não é assim. Então eu estava ao ver pessoas responderem assim, não é? Como se nós realmente fôssemos vítimas da ansiedade, do medo, quando na verdade isso é pecado. Como é que você pode se arrepender de um pecado que você tem uma desculpa para ele, que você o justifica, ou que você diz que as situações são tão difíceis que é impossível não ficar assim? Ora, se a paz não serve para situações difíceis, ela não serve para nada, não é? Porque Jesus vai dizer para nós, vocês fazem isso quando está tudo bem? Isso os fariseus também, não é? A paz de Deus só excede a todo entendimento porque ela guarda os nossos corações e as nossas mentes. Então eu quero olhar para a verdadeira oração, não é? E eu quero olhar para a oração olhando para a maior oração que já foi feita, não é? Que é a que é registrada no capítulo 17 de João. Ela é a maior oração já feita, é a mais profunda oração, e feita pela própria segunda pessoa da Santíssima Trindade, pelo Espírito, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então é como se você estivesse no Santo dos Santos. O que Paulo está dizendo é que se a verdadeira oração estiver fluindo de nós, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e corações. Jesus está aqui no dia mais escuro, ele está a menos de 24 horas de ser pregado na cruz, com todos os horrores que isso carrega, mas muito mais, ele está a poucas horas de estar debaixo da ira infinita de Deus. E a Bíblia diz assim, em João 17, 1, Jesus falou assim:
e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Então, se há um momento horrível na história, escuro, o pior de todos é o que está a horas de acontecer. No entanto, Jesus vai orar. É costume se referir à oração que Jesus falou para os discípulos, que é registrada, por exemplo, em Lucas, capítulo 11, no Sermão do Monte, como a oração do Senhor. A oração do Senhor. Se nós falarmos, vamos fazer a oração do Senhor, nós vamos pensar nessa oração, mas naturalmente, essa oração que nós chamamos de Pai Nosso, Jesus nos deu como um modelo de oração, um modelo de como nós devíamos orar, e era um modelo para os discípulos, era um modelo para nós, se somos discípulos, ao passo que aqui em João 17, nós temos o que verdadeiramente pode ser chamado de a oração do Senhor, porque aqui a gente vê Cristo fazendo sua oração pessoal ao Pai. A Bíblia diz que Jesus orava tanto, não é? Às vezes os discípulos acordavam de madrugada e ele já tinha saído, acordado antes, ido para um lugar deserto orar, mas nós não temos o conteúdo dessas orações. Não foi do agrado de Deus nos revelar o conteúdo, quão tremendo, não é? Deve ser esse conteúdo, mas nós não temos. Mas aqui nós temos. Aqui nós temos um registro de uma oração, dessa grande oração, da maneira mais espantosa, porque como nós falamos, nós estamos vendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade orar pelo Espírito, não é? A terceira pessoa da Santíssima Trindade, ao Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então nós estamos vendo uma comunhão aqui profunda, que nunca começou, não é? Que sempre existiu entre o Pai, o Filho e o Espírito. E as circunstâncias nas quais Cristo veio fazer essa oração são conhecidas de todas nós. Começa assim: Jesus falou. São palavras que se referem ao discurso, ao sermão, à pregação que Jesus fez na noite em que ele foi traído, que está registrado no capítulo 14, 15 e 16 de João. Nós sabemos que o livro de João é diferente dos outros. Os outros se concentram, Mateus, Marcos e Lucas, nas coisas que aconteceram naquele dia, não é? Mas João se concentra no que foi falado naquele dia. Então João 14, 15, 16 registra o sermão, o que Jesus pregou para eles. O que são suas últimas palavras antes de ir para a morte. E depois que ele pregou esse sermão, depois dessas palavras sobre o Espírito Santo, que devia ser dado a todos os redimidos como um dos dons que Jesus comprou na cruz para nós, como ele ia operar em nossas vidas, na vida deles e nas nossas, qual seria o resultado, como ele nos santificaria pela palavra, como ele daria testemunho de Cristo, como através dele Deus habitaria em nós, e os resultados da vinda de Jesus, como o Espírito Santo ia aplicar esses resultados em nós, né? Nossa justificação, nossa regeneração, nossa santificação, nossa glorificação. Depois que Jesus pregou esse incrível sermão, a Bíblia diz que ele elevou seus olhos ao céu e ele começou a orar. Oração verdadeira. A gente vai olhar uma oração em tempos diante da maior calamidade que já aconteceu. O Filho de Deus vai ser morto numa cruz, a ira infinita de Deus vai cair sobre ele. Você vê a verdadeira oração, como Paulo diz, faz com que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações. Nesse mesmo sermão, Jesus disse: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
Ele não está dizendo, eu vou dar uma paz a vocês, ele está dizendo, eu vou dar a minha paz. A minha paz. Que paz é essa? É aquela paz que Paulo diz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Então essa paz de Deus que excede todo entendimento, que vai guardar as vossas mentes, os vossos corações, Jesus diz, eu dou ela para vocês. E um pregador do século 17, início do século 17, um dos puritanos, ele disse, e eu creio que ele está certo, a verdade eterna dessa oração. Ele diz assim, é a maior oração já oferecida na terra, em seguida ao maior sermão já pregado na terra. Não é maravilhoso? Ele está dizendo, essa é a maior oração que já foi feita no planeta Terra. E essa maior oração seguiu a maior pregação que já foi feita no planeta Terra. Então, num certo sentido, nós não temos nada a acrescentar a isso. Esse puritano definiu perfeitamente esta oração de João 17. Esse que deve ser, a gente vai olhar os paradigmas da verdadeira oração. Então, não há nada a acrescentar, realmente essa é a maior oração já feita na terra, que seguiu o maior sermão já pregado na terra. Então aqui vocês têm esse sermão, nos 3 capítulos que vêm, 14, 15 e 16, e depois, imediatamente no fim do sermão, a Bíblia diz que Jesus levantou os seus olhos para o céu e fez essa oração. E é uma das mais ricas e sublimes porções de toda a Bíblia. Alguns puritanos diziam que João 17 é o santo dos santos da Bíblia, o lugar mais sagrado. Como eu disse, onde a segunda pessoa da Santíssima Trindade está orando a primeira pessoa da Santíssima Trindade através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, há um sentido em que nós pregamos sobre esse texto com temor e tremor, porque nós estamos contemplando, como em nenhum outro lugar, essa comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito. E nós receamos detrair ou falar qualquer coisa que não esteja estritamente de acordo com o que está acontecendo, ou que o que a gente fale não esteja à altura do valor disso tudo. Isso é verdade de tal maneira que no passado alguns achavam que essa parte da Bíblia é tão sagrada que ninguém devia pregar sobre ela. Não é? Porque significa abrir o próprio coração de Jesus, que é a única coisa que nós podíamos fazer com esta oração era ler, deixar penetrar em nossos corações essa oração, que não devíamos tentar pregar a respeito dela, explanar. E houve um homem que viveu no século XVII, um pastor, de nome Sten, ele era um dos líderes dos morávios, não é? E ele dizia que ele não ousava pregar sobre João 17. E havia muitas outras pessoas no passado, então, que concordavam com ele, de que essa passagem é um lugar tão sagrado, tão santo, a oração da segunda pessoa da Santíssima Trindade para a primeira pessoa da Santíssima Trindade, do Filho para o Pai no Espírito, que ele dizia que não ousava pregar, então havia muitos que pensavam igual. Todavia, nos parece que isso é um grande erro, porque Deus nunca teria feito assim se o objetivo fosse esse. Ou seja, Jesus podia orar esta oração de forma que não fosse audível. Ele podia simplesmente orar ao Pai, sem expressar essa oração com palavras audíveis. Se ele tivesse a intenção de que nós não ouvíssemos, então ele não teria orado como ele orou, de forma que os discípulos ouvissem.
E é óbvio que a intenção que nós ouvíssemos, a intenção de toda a palavra de Deus é para que nós pudéssemos estudá-la. E, acima de tudo, para que pudéssemos compreender o ensino dela ao ver a maior oração já feita diante da maior tragédia que iria acontecer. Você vê, é aquilo que Paulo estava dizendo. Aqui esta verdadeira oração está manifestando essa comunhão bendita e aquilo que Jesus falou para eles um pouco antes: a minha paz vos dou. É aquilo que Paulo falou em Filipenses: é a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações, quando nós somos levados pelo Espírito a orar de verdade. E esse é o ensino que nós temos aqui. Jesus não orou meramente a Deus, ele orou audivelmente e os discípulos ouviram. Então pensem, quando Jesus estava fazendo essa oração, e Pedro, e João, e Tiago estavam ouvindo, assim a oração foi preservada, porque eles ouviram. E parece que nisso nós temos uma maravilhosa ilustração da bondade infinita de Deus, que deixou nós olharmos um pouco mais profundamente para dentro dessa relação profunda da Santíssima Trindade. Foi graça infinita que deixou os discípulos ouvirem essa oração, e mais, foi graça infinita que fez com que isso fosse registrado, já que nós sabemos que os evangelhos foram escritos anos, décadas depois. É óbvio que os discípulos só puderam escrever com essa exatamente como as coisas tinham sido feitas e acontecido, porque o Espírito Santo mesmo trazia a eles a perfeita lembrança disso. Então, naturalmente, que quando a gente examina a história da igreja, você vai ver que essa é uma das porções da Bíblia que trouxe sempre um grande impacto na história da igreja, na vida pessoal dos grandes homens de Deus que nós temos acesso à sua história, porque essa passagem foi usada pelo Espírito Santo de uma maneira verdadeiramente excepcional, em dias horríveis, terríveis, para sustentar as pessoas e dar a elas um suporte quando elas enfrentavam as grandes dificuldades da vida. Ser cristão de verdade não é ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, em vez de ser palha que as circunstâncias ruins levam para lá e para cá, né? Medo, ansiedade, ter essa paz que excede todo entendimento por causa da verdadeira oração que o Espírito Santo faz brotar em nós através da palavra. É a vida daquela árvore que lança suas raízes no rio. Então, muitos tiraram tudo o que precisavam desse texto nos momentos mais escuros, especialmente quando chega a hora de morrermos. Nós sabemos que essa oração cheia de glória que Jesus está oferecendo, ele está oferecendo horas antes de morrer. Por exemplo, um exemplo notável disso é John Knox, que é um dos reformadores, não é? Junto com Calvino, não é? Junto com Beza, Farel, esses 4 gigantes de Deus, não é? Tão grandemente usado, junto com outros reformadores. Então, quando John Knox, que assustava a poderosa rainha da Escócia, que dizia que temia mais a oração de John Knox do que os exércitos inimigos, e esse grande líder da reforma, quando nós lemos a biografia dele, conta que dias antes, nos últimos dias da vida dele, dias antes dele morrer, ele já estava muito enfermo, na cama, e ele pediu então que a sua esposa lesse João 17 para ele várias vezes no dia. Ele queria ouvir essa oração, e a sua esposa conta que foi realmente enquanto ela estava lendo esse capítulo maravilhoso que John Knox passou do tempo
para a eternidade. Ou seja, ele partiu deste mundo ouvindo exatamente essa oração de Jesus. Quão consolador, quanta paz que excede todo entendimento inunda o coração quando nós oramos de verdade, como essa oração vai nos mostrar, e quando nós vemos o nosso Salvador orando por nós. Então isso de uma maneira, de nenhuma maneira é surpreendente quando nós percebemos as riquezas infinitas que estão disponíveis para nós. Só diz assim quando lê Paulo: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de apresentar a Deus os vossos pedidos de oração, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Só levanta desculpas para isso quem não conhece nada sobre o Evangelho, sobre as riquezas infinitas da graça, sobre a paz que excede todo entendimento. Então eu estou chamando a atenção para isso agora, porque cada vez eu me convenço mais do que a maior parte da dificuldade que as pessoas enfrentam são devido ao fato de que elas não compreendem exatamente o que é oferecido no Evangelho. Elas acham realmente que o Evangelho é um monte de bons conselhos, que você deve se esforçar a realmente trabalhar com esses bons conselhos para tentar ter um pouco de paz no mundo sem paz, para tentar vencer a ansiedade. Eles não estão pensando no Evangelho em termos de minha paz vos dou, ou a paz de Deus que excede a todo entendimento. Ou seja, na verdade, não estão pensando no poder do Evangelho. Eles não estão pensando nas riquezas que Jesus comprou com o seu sangue. Todos os nossos problemas e ansiedades, todas as nossas incertezas, todas as nossas hesitações e grande parte da nossa infelicidade, não é? Na nossa vida espiritual, se for rastreado, se nós tivermos a coragem de rastrear, em vez de levantarmos desculpas usando o pecado, usando argumentações pecaminosas, argumentações humanistas, se nós olharmos e rastrearmos toda a nossa falta de alegria, de paz que excede todo entendimento, guardando nossas mentes e os nossos corações, se nós rastrearmos e buscarmos, simplesmente nós vamos sempre chegar em que nós nunca entendemos aquilo que foi provido para nós pelo sangue de Cristo, comprado para nós. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, não hesita em dizer que tudo o que diz respeito à vida e piedade nos é dado. Você ouviu isso, queridos? Tudo. Não ouso levantar o dedo e dizer mais. Ele está dizendo tudo o que diz respeito à vida. O que vai acontecer com você amanhã? Não sei. Mas tudo o que acontecer para você enfrentar isso a respeito da vida e piedade é dado a nós. E a alegação feita constantemente no Novo Testamento é essa. Nessa epístola do Novo Testamento, por exemplo, de Pedro, que está falando sobre profundo sofrimento, ele está dizendo que não há nada, nenhuma condição concebível que você possa conhecer. Pense a coisa mais terrível que pode acontecer no mundo. Eu mencionei a mais terrível de todas: Deus morreu neste mundo numa cruz. Mas pense a condição mais terrível que você possa conceber. Pedro está dizendo que não há nenhum estado da alma no qual nós possamos entrar que já não estejamos preparados para ele, que já não tenha sido dado para nós tudo o que é necessário para a vida naquele instante. Há ensino concernente a isso, e o propósito é que o povo de Deus esteja sempre se regozijando em Deus. Espera-se que nós conheçamos a plenitude e o triunfo, que experimentemos a glória aqui na terra de todas essas coisas, da paz de Deus que excede a todo entendimento,
em todas as circunstâncias. Mas a questão que se levanta é essa. Então, por que é que muitas pessoas não experimentam isso? Não se regozijam nessa grande salvação? Por que será que tantas vezes as pessoas, quando ouvem grandes declarações da palavra de Deus, em vez de se alegrarem com aquele fato, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem temerosos ou ansiosos pelo dia de amanhã. Antes de tudo, fazeis vossos pedidos a Deus em oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Porque quando se ouve essas grandes dádivas do Evangelho, a impressão que a pessoa dá é que ela é derrotada, não é? É que ela não tem nada. Talvez não tenha, mas é porque tantas vezes ficamos com medo do mundo, com medo do futuro, preocupados com a causa de Deus, preocupados com o futuro da igreja, ou com o nosso futuro. Por que é que com essa preocupação mórbida, muitas vezes recorremos freneticamente a coisas que são indignas? São indignas. Estamos falando sobre as coisas mais sublimes que o ouvido humano já ouviu, mas nós recorremos a outros seres humanos que não conhecem Deus e que estão na escuridão, para encontrarmos uma desculpa para a nossa falta de experimentarmos aquilo que a Bíblia está dizendo que é peculiar aos filhos de Deus. Pois bem, eu digo que a explicação de todas essas coisas é nossa incapacidade de compreender o que foi providenciado na cruz. Nós falamos que acreditamos na cruz, que acreditamos no que Jesus fez, mas sequer às vezes compreendemos o que foi providenciado na cruz. A nossa incapacidade, se vocês preferirem, de compreender, a nossa incapacidade de compreender a nossa posição em Cristo. E essa incapacidade de compreender nossa posição em Cristo é a ruína de tudo que nós ouvimos, porque é inútil. Nada realmente encontra um bom solo, sempre é o solo duro das justificativas humanistas, de nós contarmos o nosso passado, ou contarmos nossa experiência para justificar que nós estamos com medo do amanhã e negarmos a Bíblia. E então nós nunca entramos na nossa herança. Nós podemos falar que temos uma grande herança em Cristo, que herdamos todas essas coisas, mas não conhecemos nada disso, se isso é verdade sobre nós. É claro, e claro está que estamos inteiramente sem escusa. Nenhuma pessoa tem alguma escusa, porque como eu tive falando, está tudo aqui. Só João 17 tem tudo o que alguém era para ouvir, para quando ouvisse Paulo dizer, e a paz que excede todo entendimento, a pessoa dizer, é isso, é a verdade. Se nós não tivéssemos, eu realmente posso dizer isso sem temor no coração. Se nós não tivéssemos mais nada, mais nenhuma outra porção da Bíblia, se por uma razão nós tivéssemos ficado jogados num lugar e só tivéssemos as páginas de João 17, certamente teríamos mais do que o suficiente para nos sustentar em paz neste mundo. Porque aqui o nosso Senhor nos concede uma percepção profunda da nossa posição nele e de tudo que é de importância e de valor para nós. Tudo que nós precisávamos para a nossa paz, nós teríamos se tivéssemos só João 17. Agora, se nós temos a Bíblia inteira, que desculpa nós vamos dar a Deus enquanto nós estivermos neste mundo limitado pelo tempo, neste mundo em que o nosso tempo é limitado, em que o nosso tempo é contado,
Só João 17 seria suficiente para estarmos naquilo que Paulo falou em Filipenses. Portanto, não podemos fazer nada melhor do que examinar essa oração e considerar o que Cristo nos tem para dizer. Então, eis a situação. Jesus estava para deixar os discípulos e ele sabia o quão perturbados eles estavam. Porque ele já tinha demonstrado a eles, e ele começou o sermão dizendo: não se turbe o vosso coração. E eles estavam inquietos porque ele estava dizendo que estava prestes a deixá-los, prestes a deixar eles e não estar com eles como estava daquela forma. E isso veio como uma informação destruidora no coração de Pedro, de João, de Tiago, de André, de Filipe, de Tomé, porque ali estavam eles tinham seguido ele por 3 anos, e eles tinham ouvido tudo o que ele ensinou, todos os dias, e eles tinham observado os milagres que Cristo operou, manifestando a veracidade de que ele era o Messias, e eles tinham passado a confiar em Cristo, e Jesus tinha dado a eles determinada autoridade em nome dele, e se eles tinham um problema, se nós olharmos os evangelhos, nós vamos ver que se eles tinham um problema, eles corriam para Jesus. Imediatamente lhe faziam perguntas, e Jesus estava sempre pronto a responder, ou estava sempre pronto a resolver a questão que se levantava. Mas agora, após esses 3 anos incríveis, maravilhosos, e após toda aquela santa intimidade, comunhão que eles tinham com Cristo, Jesus está dizendo para eles que vai deixá-los. Então eles ficam completamente abatidos, eles estão emudecidos, eles estão espantados. Como vai ser? Não é? Eles ficam completamente derrubados. E Jesus pode ver isso neles. Jesus pode ver isso no coração deles. Jesus pode ver isso no espírito deles, o abatimento, a perplexidade. Jesus pode ver isso na alma deles. E também no olhar de espanto e perplexidade deles. Então Jesus lê a mente, o coração deles, e entende o espírito deles. Então Jesus começa aquele sermão dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Este é um sermão para tempos de calamidade. Os discípulos estão diante de uma que eles vão ficar totalmente espantados, mas Jesus está diante de uma infinitamente maior, porque ele está indo para ser a propiciação por todos os eleitos debaixo da ira do Pai. E Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Credes em Deus, crede também em mim. Depois que Jesus diz isso, depois que ele faz essa introdução do seu sermão, ele passa a desdobrar a doutrina maravilhosa para eles, daquilo que ele daria a eles, daquilo que ele enviara a eles, o Espírito Santo. E Jesus mostra a eles a surpreendente ideia de que era bom para eles que ele partisse, de que em vez de ser ruim, como eles estavam vendo ele partir, seria bom para eles, que eles iriam estar numa situação muito, muito, muito melhor do que aqueles estavam quando estavam andando com Jesus no mundo. Em consequência da partida de Jesus, eles estariam numa situação melhor e não pior, é o que Jesus está dizendo para eles, porque ele ia primeiro preparar um lugar para eles. Aquele coração que quer voltar para casa, então. Mas não somente isso,
ele ia enviar a eles outro Consolador, Paracletos, não é? Que estaria neles, e que ele, Jesus, através do Espírito Santo, habitaria neles, em vez de estar simplesmente com eles, como estava naqueles dias. E essa extraordinária doutrina da habitação de Cristo e do Deus Pai, através do Espírito Santo nos homens regenerados, é sobre o que Jesus fala. É esse poder infinito, o próprio Deus habitando em nós, nos dando a paz que excede todo entendimento, nos dando a alegria, ou seja, o Espírito Santo produzindo aquele fruto maravilhoso, que é simplesmente o derramamento dessas afeições de Deus. É por isso que ele fala que nós teremos a paz de Deus. Então ele prossegue, vai desenvolvendo, explicando essa abençoada e incrível doutrina. Mas Jesus não para por aí. Agora, depois que ele prega esse grande sermão, como nós vimos o puritano dizer, o maior sermão já pregado no mundo, Jesus então começa a orar. E ele intercede por eles no sentido de que eles saibam que quando os deixar aqui na terra, quando ele tiver partido para o Pai, ele vai continuar intercedendo por eles. Olha quantas coisas maiores vão estar acontecendo. Ele terá comprado para eles toda a sorte de bênçãos espirituais. Ele vai continuar intercedendo por eles. E no versículo 11 ele diz: e eu já não estou mais no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que tu me deste. Não é incrível essa parte da oração? Guarda em teu nome aqueles que tu me deste. Ele não só lhes fala em doutrina, ele não só lhes fala em ensino, ele quer que eles vejam que está confiando eles ao Pai. Ele ora audivelmente para que eles vejam isso, para que eles saibam que nunca serão deixados entregues a si mesmo. Quando nós falamos sobre aquilo que os cristãos experimentam, como Paulo está dizendo, a paz de Deus que excede todo entendimento, é porque o cristão verdadeiro, nunca está entregue a si mesmo. Por isso nenhum cristão verdadeiramente pode levantar obstáculos baseado em si mesmo, porque um verdadeiro cristão não está entregue a si mesmo. Porém que em todas as circunstâncias e condições, ele estará habitando neles, intercedendo por eles, e eles vão estar sob a guarda do Deus eterno, do Deus Pai. Ele será o seu grande intercessor. Na verdade, o próprio Pai está interessado neles. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é algo tão doce, tão profundo, tão grande. Ele está dizendo: vocês não entendem que foi o Pai que me deu vocês. Ele me deu. Ele diz: Pai, guarde aqueles que tu me deste. Ele está dizendo assim: como ele não estaria totalmente interessado em vocês se foi ele que me deu vocês? Ele amou vocês antes da fundação do mundo. Então ele me deu vocês para mim salvá-los, para mim ser a propiciação de vocês, para mim ser o sacerdote, o rei, o profeta de vocês, para eu ser o irmão mais velho, para eu ser o redentor, para eu ser o remidor. Foi o Pai que me deu vocês. Como o Pai poderia não estar interessado em vocês agora, se foi Ele que me deu vocês na eternidade? E Ele está dizendo: Pai Santo, eu entrego nas tuas mãos, guarde agora aqueles que tu me deste. Tu mesmo me deu eles, para que eu fizesse essa obra perfeita por eles. Agora, eu coloco ele nas tuas mãos, como tu deste eles a mim. Esse é o seu objetivo e propósito em fazer essa oração audivelmente, para que nós ouvíssemos. O Pai me deu vocês. A razão de eu estar no mundo é para comprar para vocês
essa redenção, essa comunhão com Ele, essa vida eterna que é conhecê-lo, essa paz que excede a todo entendimento. Esse é o seu objetivo e propósito, que eles venham a saber, enquanto Ele ainda está com eles, que há o interesse final da Trindade sobre aqueles que Deus salva, aqueles que Ele deu ao seu Filho, e que continuará a ter esse interesse, apesar dele partir e não estar com eles da maneira que ele estava. Ele diz: eu vou estar de uma maneira muito mais profunda, eu vou estar habitando em vocês na pessoa do Espírito Santo. Essa é a essência da oração de Jesus, e o que eu quero fazer agora é apresentar uma visão geral dessa oração. E outros momentos, se pudermos, considerar isso com detalhes. Mas hoje, olhar essa coisa geral aqui e desdobrar seu rico e glorioso e inestimável ensino. Não há ninguém que possa conhecer, não estou falando a Bíblia inteira, mas só João 17, que levante qualquer argumento contra o que Paulo está dizendo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, permita que eu faça algumas perguntas antes de prosseguir. Quantas vezes você leu esse capítulo? Quantas vezes você meditou nele? Você vê, as pessoas às vezes dizem: não, a paz de Deus que excede todo entendimento, não guardou. Mas quantas vezes essa pessoa encheu a sua mente da verdade de Deus? Qual tem sido o valor do capítulo de João 17 para a tua vida até aqui? Nós vimos como John Knox queria ouvir esse capítulo várias vezes no dia, no tempo que ele estava morrendo, porque esse capítulo era muito importante, muito precioso para ele durante toda a sua vida. Agora, talvez você tenha lido 2 ou 3 vezes, de maneira geral, de maneira vaga, como alguém que se relaciona assim com a palavra de Deus pode esperar realmente aquilo que a palavra de Deus promete, ou dizer que a palavra de Deus está falhando. Quantas vezes você explorou a riqueza infinita que há nesse capítulo, que alguns homens até disseram: não podemos pregar sobre esse capítulo de tão profundo que ele é. Quantas vezes você buscou ele em suas tristezas? Quantas vezes, como John Knox, por exemplo, numa época de aflição e dor e a morte chegando, você vê por que John Knox tinha uma paz que excede todo entendimento. Ele tinha bebido tanto dessa verdade, ele queria ouvir tanto sobre tudo que ele é e tem em Jesus Cristo, que ele pediu sua esposa para ler João 17, até que ele partiu do tempo para a eternidade, ouvindo a oração do Senhor por ele, John Knox. Então vocês entendem o que John Knox sentia quando pediu para que fosse lido esse capítulo? Você sente o mesmo? Você já foi impactado por João 17 de tal maneira que você sabe que se essas verdades entram no seu coração, não há nenhuma possibilidade de ansiedade, medos e inquietações ficarem lá, mas que só o que pode estar lá é o que Paulo disse: a paz de Deus que excede todo entendimento. Parece que muitos de nós somos culpados de colocar essa grande oração de lado e outras grandes porções das Escrituras. E nós, incrivelmente, com uma riqueza dessa, como eu disse, só João 17 seria suficiente para tudo isso em nossas vidas, se nós não tivéssemos mais nada. Agora, há pessoas que têm a Bíblia inteira, além de João 17, e ainda vão buscar o conselho dos ímpios para tentar encontrar algum descanso e paz. É óbvio que eles não têm. O nosso maior perigo, de fato, eu sinto que o maior perigo para todos nós é ler as Escrituras de maneira geral demais, queridos. As pessoas dizem que não, mas acabam lendo as Escrituras como leem outros livros. E em vez de examiná-la mais, ouvir cada frase daquilo que está sendo dito, cada frase que Jesus está dizendo aqui, tomar posse de cada pronunciamento, de cada declaração, fazer perguntas concernentes
a cada declaração, o que Jesus está dizendo aqui, quais são as implicações para a minha vida, quais são as implicações para a minha alma, quais são as implicações para a minha paz, quais são as implicações para ser devorada toda ansiedade, todo medo. Não fazem nada disso. Suas leituras são superficiais e sua relação com a Bíblia é superficial. Cada uma dessas declarações aqui, por exemplo, tem um rico sentido, um sentido profundo, bastando que nos demos ao trabalho, se temos um novo coração, de pesquisá-las, de meditar sobre elas. Mesmo um homem com dores e morrendo como John Knox podia ouvir essas palavras, deixando elas profundamente penetrar em seu coração, em sua mente. Ele podia morrer em paz. O grande reformador. Então, comecemos a fazer isso juntos. Vamos procurar ter uma visão panorâmica das lições óbvias que estão aqui logo na superfície, como se nós pudéssemos sobrevoar com um helicóptero para ter uma visão panorâmica de algo, em vez de olhar lá por embaixo os detalhes. A primeira coisa que eu penso que devemos aprender aqui é como orar. Você vê que Paulo disse lá, antes de tudo, levai tudo a Deus em orações e súplicas, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Se nós não sabemos orar, então é óbvio que aquilo não está sendo sobre nós, mas não porque há um problema no que Paulo está dizendo. Então, nós devemos aprender como orar. Afinal de contas, trata-se de uma oração modelo. Nós estamos vendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade orando. Modelo não no sentido em que é chamada a oração do Pai Nosso. É uma oração modelo, mas no sentido de que é dessa maneira que Jesus orava. É dessa maneira que nós podemos ver aqui, como em nenhum outro lugar, a maneira com que ele orava todas as suas orações. E esse é um exemplo, ou uma ilustração na prática, não é? De como nós devemos nos chegar a Deus. E não pode haver uma descrição melhor da verdadeira oração do que vermos a própria pessoa da segunda Santíssima Trindade orando. Nós podemos estar sempre certos de que a maneira correta de orar é a maneira com que Jesus orava. E se nós não oramos como Jesus orava, não podemos estar orando da maneira certa. Não existe nenhum outro exemplo que você possa pegar de oração que seja mais perfeito do que como o próprio Filho de Deus orava. Então toda a sua vida era, num sentido, uma oração, a vida de Jesus. E muito embora, sendo Filho de Deus, ele passava muito do seu tempo em oração. E nós agora sabemos como ele orava. Nós, pelo que ele deixou nós vermos, podemos saber como ele orava em todos aqueles momentos que nós não tivemos acesso. Pois bem, todos nós precisamos receber instruções sobre a verdadeira oração e sobre a verdade, sobre cada uma das práticas espirituais, os meios de graça. Às vezes nós pensamos que orar é simples, mas não é. E é por isso que as pessoas não têm nada. Elas acham que meditar na Bíblia é simples, elas acham que orar é simples. Então, como nós vimos, elas têm uma visão só geral de João 17, porque elas achavam que era simples, elas leram lá, pensaram algumas coisas superficiais. E oração não é uma coisa simples, não é? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, orar é assim, você fala com Deus. E você vai falando, então você vai aos poucos aprendendo. Você não pode aprender a coisa mais sublime por tentativa e erro. Não há nada que o Filho de Deus deve aprender com tentativa e erro. O Filho de Deus aprende com a palavra, com a verdade. Então os grandes santos de todos os séculos são unânimes em dizer que uma das coisas mais difíceis é orar, é saber orar. Então, se algumas vezes nós nos sentimos tristes porque queríamos orar de uma maneira mais profunda, você não deve
desanimar, porque essa é a experiência comum de todos os santos. Na verdade, eu lamento por quem acha que orar é uma coisa muito simples. Eu lamento por quem acha que meditar na palavra de Deus é uma coisa muito simples. Porque são pessoas superficiais, elas realmente acham que elas lêem lá uma porção da Bíblia, pensam muito pouco, fazem muito poucas perguntas, não prestam atenção em cada sentença e elas acham que leram a Bíblia. Depois elas vão dizer que a Bíblia não faz o que a Bíblia diz que ela faria no coração do homem. Orar é a mesma coisa. A oração é a mais elevada realização do homem regenerado. Não significa apenas dizer uma oração, falar qualquer coisa que está na nossa cabeça. Não é relativamente fácil falar para o ser humano. O ser humano fala o tempo inteiro. Ele demora alguns anos para aprender a falar. Depois que ele começa a falar, ele nunca mais para, até morrer. Não é? Mas orar não é isso, não é simplesmente falar qualquer coisa diante de Deus. Vocês verão que há uma grande sequência lógica nas diversas petições. Jesus, ele não se limita meramente a proferir algumas petições ao acaso, não é? De qualquer forma. Isso realmente não traz nenhuma paz que excede a todo entendimento. Paulo está falando nós realmente orarmos. E há um arranjo definido aqui, há uma ordem muito precisa, de modo que temos que compreender que a oração nos leva a exercer disciplina, em certa medida. Sempre na oração, a primeira coisa é a gente se recolher. É a gente experimentar algo do Salmo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A primeira coisa na oração, então, é um recolhimento, uma pausa para meditar e considerar exatamente aquilo que nós estamos fazendo. É algo enorme, precioso. E nós começamos a nos dar conta quando nós nos recolhemos e nos aquietamos de verdade. Nós começamos a nos dar conta da pessoa a quem nós estamos nos dirigindo, quem ela é. E isso leva a uma certa consequência inevitável que emergirá à medida que nós vamos analisar essa oração. Quanto mais nós pensamos em quem Deus é, mais sabedoria haverá na nossa oração. Há muitas coisas em nossas orações que são totalmente fúteis, como o Tiago diz: pedis e pedis mal, porque nós não começamos primeiro considerando quem é Deus. Porque todas as coisas existem, porque nós existimos, porque Deus em sua providência nos colocou em determinada aflição, em determinado momento de dor. Nós não pensamos nada disso, nós queremos só abrir a boca e sair falando, não é? Isso leva a uma certa consequência inevitável, que é a superficialidade. Então o capítulo 17 de João é uma esplêndida ilustração de como você deve orar. E o que a Bíblia diz é que se você orar de verdade, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Como você está vendo Jesus em paz? Há horas de estar debaixo da ira infinita do Pai. Entretanto, ao mesmo tempo, isso nos leva a um entendimento de quem é esta pessoa que se põe a orar. Quando você olha para esse texto, nós pensamos logo na pessoa a quem nós oramos. Mas esse texto, ele captura ainda mais a nossa atenção, porque nós começamos a pensar na pessoa que está orando aqui. Não só na pessoa a quem nós oramos, mas a pessoa que está orando. Não há talvez nenhum outro capítulo que propicie o maior discernimento sobre Jesus Cristo do que este capítulo, do que esta oração. Provavelmente não há nenhum outro lugar em que você possa conhecer mais o coração de Jesus do que João 17. Ele se dirige ao Deus Pai e ele diz assim:
glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Ele fala sobre a glória que tinha com o Pai antes da fundação do mundo, no início da oração. Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então nós começamos a pensar não só agora a quem nós oramos, a esse Deus infinito, mas começamos a pensar em quem está orando, esse que é eterno e que tem uma glória, uma comunhão infinita com o Pai antes de todos os tempos. Então de imediato é feito com que a gente lembre que estamos na presença não de um mero homem, aqui em João 17, sim, na presença do Filho de Deus, do Deus homem, do Filho de Deus e Filho do homem, aquele que compartilhou eternamente a glória do Deus Pai, aquele que é coigual, antes da fundação do mundo, desde toda a eternidade, sem nunca ter início. E ao nos darmos conta disso e darmos sequência à consideração dessa oração, em algum momento nós seremos levados a penetrar alguma das mais ricas e mais profundas doutrinas sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre a pessoa do Deus Pai, ou seja, sobre a Trindade. Então conhecermos a obra do nosso Senhor e Salvador. Pois bem, nós já demos ênfase ao ponto segundo o qual não há nada que seja tão maravilhoso acerca da Bíblia, acerca das Escrituras, como a maneira pela qual as Escrituras variam na apresentação das verdades. Ela faz isso em termos de doutrina, por exemplo, a doutrina da Trindade, mas ela faz isso também, você vê aqui, nos ensina profundamente sobre a Trindade, nos mostrando uma oração, e não nos ensinando uma doutrina sobre a Trindade, mas naquela oração, naquela ação, nós aprendemos igualmente quando aprendemos olhando para a doutrina. Há um grande pronunciamento objetivo e dogmático concernente à pessoa e à obra de Cristo, né? Romanos, Efésios. Porém, algumas vezes vocês vão ver essa doutrina ensinada mais perfeitamente como ilustração e na prática, nas coisas que ele mesmo diz a respeito dele e nas coisas que ele fez e como ele fez as coisas, ou nas coisas que ele assume. E quando nós olhamos para essa oração, nós nos colocamos face a face com esta rica doutrina concernente à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então toda oração deve nos levar a isso. Primeiro nós tomamos consciência de quem o Deus Pai é, a quem nós estamos dirigindo a oração. Depois nós tomamos consciência de quem é essa pessoa que orou aqui e que agora, através dele, nós nos achegamos ao Pai. Não é? Então, nós começamos a ter uma visão grandiosa da Trindade. Você vê, quando isso nos domina, essas verdades, quando estamos indo orar, todas as coisas já começam a cair no seu lugar. Aquelas preocupações, tudo começa a ficar menor. Nós estamos diante de algo tão grande, infinito. Então, oxalá nós pudéssemos tão somente agarrar-nos com firmeza a isso e voltar a compreender que o Filho de Deus desceu ao mundo, limitado pelo tempo, exatamente para aquela declaração de Paulo não ser uma declaração que dependa de qualquer coisa que o ser humano seja capaz. Quando Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e o coração, ele está falando sobre a obra perfeita de Cristo. Que defeito você vai colocar nela? Que defeito você vai colocar na obra perfeita de Cristo para dizer que por causa daquele defeito, você, apesar de tudo, não recebe o que ele fez? O que estamos encarando aqui é todo o mistério e glória da encarnação, do nascimento de Jesus, da humilhação, da sua vida perfeita, da sua humilhação, da sua morte da cruz, da sua ressurreição, do plano eterno, da aliança eterna,
da doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade, aos nossos medos. O que seriam os nossos medos se essa verdade encher nossos corações? Nós nunca íamos começar a fazer orações egoístas, autocentradas. Nunca iríamos orar, como o Tiago diz, vocês pedem e não recebem, porque pedem centrado em vocês mesmos, para gastar com os vossos próprios deleites, porque nós não oramos de verdade. E porque não oramos de verdade, não temos o que Paulo diz, porque quando oramos de verdade, ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento guarda, mas a oração de verdade começa se tomando conhecimento da pessoa com quem nós estamos orando, da pessoa através da qual estamos orando, que é quem está orando aqui, Cristo, e da pessoa que Cristo nessa oração e nesse sermão disse que enviaria o Espírito Santo. E começamos a pensar na grandiosidade do plano eterno que fez um dia Deus se levantar do seu trono e se tornar um homem. E quando essas coisas grandes e imensas começam a tomar nossos corações, o que são aquelas pequenas coisas que estavam causando ansiedade e medo em nós? São nada. É por isso que Paulo diz, se você orar de verdade, a paz de Deus que excede todo entendimento guarda a sua mente, o seu coração. Todavia espantoso aqui é que essa pessoa que está orando ao Pai é igual ao Pai em todos os seus atributos. No entanto, ele se humilhou, ele se esvaziou. Não é maravilhoso? Você não está vendo uma beleza inacreditável? O que são aquelas preocupações perto dessa beleza? Ele assumiu a natureza humana, veio em carne e viveu como homem na semelhança de carne pecaminosa, e aqui está ele orando. Na verdade, nós lemos noutra passagem sobre ele clamar, lá em Hebreus, com fortes brados e lágrimas ao seu Pai. Não é maravilhoso você pensar nisso? E que coisa estupenda e maravilhosa de se contemplar que Deus desceu em carne a fim de nos resgatar, de nos redimir, e que aqui ele abre o seu coração para o Pai, para mostrar o seu interesse por nós. Ele está orando por nós nessa oração. Agora, quando eu vejo o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, deixar o seu trono, vir ao mundo, estar diante da morte, intercedendo, Pai Santo, eu entrego ele nas tuas mãos, todos aqueles que tu me deste, porque eram teus e tu me deste. Quando eu começo a pensar nessas coisas grandiosas, a Trindade, como o Pai me deu a ele na eternidade, como ele veio, e agora como ele está diante da cruz, ele está me entregando de novo ao Pai. Como eu posso continuar com medo daquelas pequenas coisas? Você vê, se você orar de verdade, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará as vossas mentes. Mas se você não orar de verdade, é óbvio que não. Se você não conhece o que é oração. E nós vemos aqui o seu admirável amor com respeito a nós. Ele veio morrer por aqueles que o Pai deu a ele, e agora ele está orando, Senhor, eu entrego eles nas tuas mãos. Conforme nós avançarmos, nós vamos penetrar nesta rica doutrina concernente à pessoa de Cristo. E de maneira muito específica, vemos aqui nessa abordagem a razão completa pela qual ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo exatamente para que nós tivéssemos a sua paz. Ele veio ao mundo exatamente para que nós tivéssemos a comunhão com o Pai. Ele veio ao mundo exatamente para que o Espírito Santo habitasse em nós. Ele veio ao mundo exatamente para que o Espírito Santo produzisse em nós o fruto do seu caráter. Como alguém pode se levantar e dizer que, tá bom, o Evangelho, eu creio nele, mas eu não tenho nada disso, então Jesus não veio ao mundo para essa pessoa. E ele nos diz que tinha sobre si uma certa incumbência, ele veio cumprir alguma coisa. E coisa ainda mais gloriosa é que ele cumpriu. Não é que ele veio cumprir a incumbência e de alguma maneira ela não foi cumprida. Mas quando nós ouvimos ele orar, nós temos, se nunca tivemos antes, uma percepção da sua razão para fazer isso. E ele começa a orar e destrinchar o plano de salvação. Ora, aqui há de novo uma coisa que nós, cristãos modernos, perdemos da memória.
E que perda para nós, porque quando nós perdemos a memória do Evangelho, esse lugar na memória não fica vazio, queridos. Quando alguém perde a memória do Evangelho, o humanismo secular ocupa o lugar, nada fica no vácuo, sabe? Os nossos antepassados, nos grandes dias da proclamação da verdade no mundo, eles falavam sobre o plano de salvação, o grande esquema da salvação. É isso que enchia o coração de John Knox, quando ele estava morrendo, ouvindo essa oração de Jesus. Ele não estava pensando, eu estou morrendo, meu corpo está falhando, Ele estava pensando em algo maior. Ele estava pensando nesse grande esquema de salvação. Em como o Pai tinha dado ele para o Filho, como o Filho veio, como o Filho entregou ele para o Pai, como o Filho foi para a cruz. Ouvimos muito pouco hoje em dia sobre esse grande esquema, porque somos por demais subjetivos. Quando vamos orar, ou quando falamos que estamos pensando no Evangelho, estamos por demais interessados em benefícios particulares. Muitíssimo raramente paramos para observar o imenso alcance do plano de salvação. Estamos pensando só naquela dor ali, aquela coisa pequena, não conseguimos enxergar algo maior, por isso, não, rapaz, que excede todo entendimento. Somos totalmente subjetivos, em vez de olharmos as coisas grandiosas que envolvem as nossas vidas. No entanto, aqui vocês encontram tudo isso. Vocês veem, quando ele fala da glória da eternidade anterior à fundação do mundo, Pai, a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, foi para isso que eu vim, para que eles tivessem acesso a essa comunhão, ao amor com que nós nos amávamos. E quando ele fala da glória da eternidade anterior à fundação do mundo, vocês o veem levar-nos passo a passo a nossa mente, o nosso coração para aquela glória infinita. É nesse lugar que a mente de John Knox estava indo, quando ele estava partindo desse mundo, do tempo para a eternidade, queridos. É isso que estava enchendo o seu coração de uma paz que excede a todo entendimento. Vocês não podem ouvir ou ler essa oração sem começar pela glória e terminar na glória. Toda oração tem que começar na glória e terminar na glória. É isso que faz com que a gente não peça mal para gastarmos com o nosso próprio deleite, ou seja, que a gente não faça pedidos autocentrados, egoístas, não é? E nesse interim, sem irem diretamente às maiores profundezas da degradação e vergonha da cruz e da ressurreição, Jesus nos leva a olharmos a glória e a olharmos quão baixo ele tinha que descer para nos dar acesso a isso, a esse amor, a essa alegria, a essa paz que excede a todo entendimento. Está tudo aqui. O grande plano com relação a nós está aqui, este grande propósito de Deus com respeito a algumas pessoas que ele deu ao seu Filho. Pai, eu entrego aqueles que tu me deste nas tuas mãos, porque eram teus e tu me deste. Como há um propósito eterno de Deus sobre essas pessoas, com o objetivo especial de manifestar a glória da sua graça eternamente, e tudo que deve ser feito para levar essas pessoas até este lugar. Tudo que ele está para fazer há algumas horas, ele está há pouco tempo de estar preso naquela cruz. Você vê, quando você vai orar, você é levado para esse grande esquema maravilhoso da salvação. É isso que Paulo está dizendo que produz a paz que excede todo entendimento. Eu não conheço nada que seja mais animador, que cause mais júbilo, saber que lá na eternidade o Pai me deu ao Filho, e que aqui o Filho diz que para sempre será o meu intercessor, além do meu sacerdote, do meu rei, do meu redentor, do meu Senhor. Não há nada nesse mundo limitado pelo tempo maior do que isso. Portanto, não há nada nesse mundo limitado pelo tempo que nos dê maior base de segurança do que sentir que nós somos parte do plano de Deus que começou antes da fundação do mundo.
Então nós não temos medo que nada no mundo possa nos tirar nada precioso de verdade. É disso que Paulo está dizendo que flui aquela paz que excede a todo entendimento. Porque aqui nós estamos vendo algo muito maior do que nós. O plano de salvação não era sobre nós. É algo muito maior, mas nós fomos incluídos em algo imenso. Então o que poderia ser maior do que isso para provocar medo e ansiedade? Não é? Mas quando você faz a vida sobre você, cada acontecimento da vida vai ser assustador. Quando você olha para cada acontecimento à luz desse plano eterno, você vê nada tem o peso que tem para todos os outros homens. Você sabe que tudo é sobre a glória de Deus, que vai ser manifestada através da salvação por graça soberana de um miserável como você, e que é tão grande isso que nada pode se sobrepor. Nenhuma dessas coisas é acidental, queridos. Nenhuma delas é fortuita. Isso é oração de verdade. Isso é o coração de Jesus. É o coração do Evangelho. Não importa o que possa acontecer no futuro. Nada pode perturbar esse plano eterno de Deus. É isso que dá paz que excede a todo entendimento. Porque Paulo estava diante de coisas difíceis e ruins. Como eu disse, John Knox estava diante da morte. Ele morreu dias depois. Ele sabia que estava morrendo. Mas diante desse plano eterno, que vai de uma eternidade a outra eternidade, e que envolve Deus deixar a sua glória e se tornar um homem, e ser obediente até morte na cruz, aquele fato que vai acontecer amanhã, ainda que seja a morte, não importa, não é? Porque não pode perturbar esse plano. Só devia causar, e só causa perturbação quando esse plano enche a nossa coração e mente, se nós víssemos algo que pudesse perturbar esse plano de Deus. Meu querido, se você é cristão, você sabe que era objeto do cuidado de Deus antes de Deus criar o mundo. Se você falar para mim, eu sei que antes de Deus criar o mundo, eu era o objeto do seu amor, então você não vai ter medo no mundo de nada. Porque se você era objeto do amor de Deus antes dele criar o mundo, o que no mundo pode te separar desse amor? Todas essas coisas operaram na eternidade, antes do tempo existir. Ele decretou todas as coisas para o bem final. Então como pode acontecer algo amanhã que pode atrapalhar tudo? Porque nós estaremos ansiosos sobre algo que vai acontecer amanhã, que pode estragar tudo, se tudo foi devidamente decretado na eternidade para ser para o nosso bem final. Paulo diz, não, se você orar a Deus de verdade, a paz de Deus que excede todo entendimento, por causa dessa verdade, vai encher seu coração. Nada que possa acontecer no tempo pode diminuir ou alterar o propósito que Deus fez antes do tempo. E Jesus está orando, eu oro por aqueles que tu me deste, eu não oro pelo mundo. Ele diz, Pai Santo, guarda-os. Agora, se Deus me amou na eternidade, e o seu Filho me guarda, e ele me guarda pela habitação do Espírito, o que pode vencer essa guarda de Deus em nós? E se nada pode vencer essa guarda, o Pai está guardando aqueles que Ele deu ao seu Filho. Então, se eu estou nesse esconderijo inexpugnável, então por que eu estaria com medo? Não é? Esse é o argumento que nós encontramos constantemente nas Escrituras. Jamais devemos nos cansar de citar essas grandes palavras. Romanos 8, 38 e 39 diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo. É o que John Knox estava pensando, meditando nessa grande oração. Quando ele estava morrendo, ele pensou, nada, a morte não pode me separar do amor que está em Cristo. Então ele podia ter o quê? A paz que excede a todo entendimento. E se você tem alguma dúvida sobre isso,
Então leia esta oração e veja a segurança que é delineada aqui. Jesus diz: tu me deste um povo, eu completei a obra por eles, guarde-os. Então passamos a seguir a examinar o que ele fez por nós. Ele diz assim: Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E tomando isso como ponto de partida, a gente vê que ele fez por nós algumas coisas que ninguém poderia ter feito. Ele diz: já terminei, fiz por eles. Ele fez por nós o que mais ninguém poderia fazer. Ele falou sobre isso aos seus discípulos nos primeiros capítulos, e aqui ele faz um resumo. O que ele fez por nós foi satisfazer a lei, a única coisa que podia nos causar dano. E ele satisfez as exigências da lei, que colocava sobre nós a maldição por causa dos nossos pecados. Ele diz: tendo concluído tudo e tendo consumado a obra que tu me deste a fazer por eles. E eu acho espantoso como as pessoas podem estudar e pregar sobre Cristo, sua vida e sua morte, sem pensarem e proclamarem profundamente a lei. A lei não é o Evangelho. O Evangelho é o que nos salva da maldição da lei. Mas se a lei de Deus não fosse satisfeita, não haveria salvação. Ele diz: eu consumei, eu vivi uma vida perfeita por causa deles. A lei nos é oposta. Ali está ela, e ela exige obediência perfeita, absoluta ou ira eterna. Se Cristo não tivesse cumprido a lei, ainda estaríamos em nossos pecados, debaixo das maldições, e aí teríamos razões sem fim, e vão ter quem não estiver debaixo disso, para estar ansioso e com medo eternamente. Estaríamos arruinados, condenados, perdidos. E se Jesus tivesse cumprido parte da lei, mas tivesse deixado um J para nós, então nós já estaríamos perdidos. Mas ele disse: Pai, eu cumpri aquilo que eu devia fazer. Ele consumou a obra, os livros foram postos em dia, a conta foi acertada, a lei foi satisfeita, portanto não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porventura você sabe disso? Você se regozija nisso? Se você souber o que a lei, o que é a maldição, o que é a ira infinita de Deus, que fez o seu próprio Filho soar gotas de sangue, e se você souber que foi livre disso, o que mais tiraria a sua paz? Você tem uma alegria indizível e cheia de glória, porque a lei não está mais te condenando, porque a morte não pode te separar do amor de Deus. Você está disposto a se juntar um escritor de hino antigo, de séculos atrás, que diz: os terrores da lei de Deus nada mais têm o que fazer comigo. A obediência e o sangue do meu Salvador, todas as minhas transgressões dos seus olhos ocultam para sempre. Ou seja, todas as minhas transgressões são ocultadas dos olhos santos de Deus para sempre, por causa do sangue. Eis que Jesus disse: tendo cumprido, Pai, aquilo que eu vim fazer por eles. Que coisa magnífica é que aqui, justo antes de ir para a cruz, ele já disse que já fez tudo. Sabe? Ele antecipa. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe que já viveu uma vida perfeita por causa do Josemar, de você e de todos aqueles que de fato o Pai deu a ele na eternidade. E ele sabe que, sem sombra de dúvidas, menos de 24 horas depois, ele vai estar pendurado numa cruz debaixo da ira de Deus. Então ele diz: consumei a obra que me deste para fazer por eles, para a tua glória. Já está feita, já está completa, portanto nós pregamos uma salvação realizada completamente. Se uma salvação realizada completamente não te dá paz, nada mais vai dar. Nada mais vai dar. Nada nos resta fazer senão recebê-la. Não há boa obra, nem qualquer mérito que devamos prover ou somar a isso. Tudo que vai acontecer na nossa vida é o fruto disso, do que já está feito. Tudo está em Cristo, somente em Cristo. E conforme prosseguirmos nessa oração, teremos uma visão maravilhosa disso. Portanto, a próxima coisa é a percepção de algumas coisas que nos são possíveis, mesmo nesta vida.
Eu gostaria de lembrar, mais uma vez, que por causa dessa doutrina bendita, nós devemos ter alegria indizível e cheia de glória e nos regozijarmos, se nós realmente deixamos essas verdades não serem coisas superficiais nas nossas vidas. Todos os frutos do Espírito devem manifestar-se em nossas vidas: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fé. Você vê paz, alegria, essas coisas devem estar presentes, ser posses, porque elas são coisas que Jesus comprou com o seu sangue. Conforme essa doutrina, o cristão não está esperando ser salvo, ele não está constantemente demorando-se em mistérios e às vezes melhor, às vezes pior. Não, ele se regozija no que Cristo fez. Ouçam Paulo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos o quê? Em Cristo, no que Ele fez. Mas nós estamos nos regozijando ou estamos inventando desculpas só para encobrir o fato de que o Evangelho não é real para nós? Nós somos superficiais demais quando olhamos para essas coisas. Nós damos-nos conta da possibilidade de estarmos dentro dessa glória infinita de que o Pai nos deu o Filho na eternidade. Então, somente captarmos o que essa oração de Jesus está dizendo, entendermos o seu ensino, seremos capazes de sorrir na face do mundo e sorrir na face do inferno, e estarmos deitados em nossas camas como John Knox, ouvindo essa grande oração, experimentando essa grande paz. E o apóstolo pretende que nos regozijemos. É por isso que o Espírito Santo levou João a escrever esta oração que Jesus fez, que conheçamos essa plenitude que Deus providenciou para nós. Pai, eu entrego os que tu me deste, tudo começou lá na eternidade, nada pode falhar, eu completei a obra que tu me deste para fazer, e digo e repito, que vergonha se nós, irmãos e irmãs, não tivermos parte nisso. Que tragédia, que desgraça. Nossas desculpas não vão melhorar a nossa miséria. E se nós não nos regozijamos nisso, e se isso não é nossa alegria, e se isso não traz paz, aqui em sua oração o Senhor nos deixa ver algo dessa realidade maravilhosa. E então, como eu já dei a entender, Ele nos mostra a fonte da segurança e do poder e da paz e da alegria que nós temos neste mundo. A fonte não são as circunstâncias, nem as nossas capacidades. Quando Paulo diz a paz de Deus, que essa a fonte é o que Jesus está orando aqui. Poderia você imaginar algo que seja mais confortador do que o Senhor ter orado por você? Eu não rogo somente por estes, ele diz, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Você de fato foi levado pelo Espírito Santo a crer e foi regenerado. Então há algo mais consolador e que dá mais paz do que saber que Jesus estava orando por mim e que agora ainda intercede por mim. Vocês se dão conta de que quando estava fazendo essa oração, Jesus tinha o seu nome em sua mente? Você se dá conta de que quando Jesus estava orando essa oração, ele tinha o nome Josemar em sua mente? E se você diz que se dá conta disso, isso não te enche de paz? Uma paz que excede todo entendimento, a percepção de que a segunda pessoa da Santíssima Trindade estava orando para o Deus Pai, dizendo: eu completei tudo pelo Josemar, agora guarde-o em teu nome, até que ele esteja na plenitude do gozo, daquela alegria que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Isso não te dá paz, não te dá descanso, não te dá uma paz que excede todo entendimento. O que pode ser maior do que isso? A morte. Se somos cristãos, é bem provável que haja pessoas na vida cristã hoje, porque alguém orou por elas. Quão bom é sabermos que as pessoas estão orando por nós, porque nós sabemos que Deus ouve a oração dos santos, que Deus é que determinou nos abençoar, muitas vezes através desses meios de graça que é a oração. Então talvez, quantas vezes Deus usou, Ele nos
nos predestinou na eternidade, mas Ele usou os meios de graça para nos chamar, a pregação, Ele usou alguém orando por nós, pela nossa conversão, e Deus enviou oração, e elas oraram. Deus determina o fim e os meios. Agora, existiria uma consolação maior do que saber que alguém está orando por você? Um filho de Deus. Eu não conheço nada, quer dizer, eu vou dizer para os irmãos, eu não conheço nada que me encoraje mais no meu trabalho de pregação ministerial, em meu ministério, do que saber que há pessoas orando por mim, orando para que eu seja comprometido com a verdade, para que eu nunca me desvie da verdade, para que Deus me guarde, para que Deus me sustente. Não há nada mais consolador do que saber que há pessoas, há filhos de Deus que estão orando por mim. Eles estão recorrendo a Deus, que é a fonte de todo poder, estão pedindo: olha, enche a vida dele com o seu poder, guarde-o pelo seu espírito, faça-o, leve-o, dê a ele coragem, dê a ele força para pregar a verdade. Não há nada mais consolador para mim de saber que há irmãos que estão orando para Deus me fortalecer. Assim, pois, se você crê na oração de uma pessoa piedosa, se é consolador nós sabermos que há irmãos orando verdadeiramente por nós, irmãos que nos amam, irmãos que estão orando para que Deus abençoe, por exemplo, abençoe o meu ministério de pregação. Se isso é consolador, saber que há irmãos orando assim por mim, quão consolador é então saber que o Filho de Deus orou por mim e ora por mim. Aqui ele nos faz saber que ele orava por nós e que vai continuar orando por nós. Isso é a coisa mais maravilhosa, porque se o Filho de Deus nos coloca na mão do seu Pai, quem pode nos tirar de lá? Se ele diz: guarda-os, Pai, guarda-os em teu nome, então isso é a maior fonte de paz do mundo. Diz ele: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, eu guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste na eternidade, os eleitos. Mas agora eu vou para ti. Versículo 11 e 13. Pai, diz ele com efeito, eu os devolvo a ti. Lá na eternidade, tu deste eles a mim, numa aliança eterna. Agora eu vim, eu estou indo para a cruz. Da mesma maneira que tu deste eles a mim, eu agora entrego eles de novo nas tuas mãos. Não é maravilhoso? Isso não te dá paz, queridos? Não te dá paz que excede a todo entendimento? Se tão somente pudéssemos nos apoderar de algum modo dessa verdade maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo pessoalmente nos colocou sob a segurança do Deus Pai, e percebermos que Ele fez isso porque lá na eternidade o Pai nos colocou nas mãos dEle, e que agora Ele está indo para a cruz para dar a nós todas as coisas que o Pai disse que Ele devia fazer para a glória do seu nome manifestada em graça infinita sobre nós. Portanto, nós temos a segura proteção de Deus. Porque nós estaremos com medo? Porque ansiosos? É por isso que Paulo diz: se você entendeu o que é oração, você está pensando nesse grande esquema, você não está sendo subjetivo, pensando naquelas pequenas coisas sobre a sua própria vida, você está pensando nessas coisas grandiosas. O nosso Senhor nunca se cansou de expor essa doutrina. No Sermão do Monte, por exemplo, Ele dizia: insensatos, se vocês apenas conhecessem o seu interesse por vocês, se vocês soubessem como o Pai se interessa por vocês, Ele me deu vocês na eternidade, Ele me deu vocês para que eu morresse por vocês, como Ele deixaria vocês sem recursos? Se tão somente vocês pensassem no coração a lição das aves e das flores, se Ele guarda e provê para as flores e para as aves, como Ele não proveria para vocês se Ele deu vocês a mim na eternidade? Vocês são preciosos para Ele, mais do que as flores, os pássaros, o universo inteiro. Quanto maior é o seu cuidado, Jesus disse, por vocês, ó homens de pequena fé. E aqui em sua derradeira oração Ele nos entrega aos cuidados do Pai e diz: Pai, guarda-os.
É um pensamento maravilhoso, é consolador, é reconfortante. Esse pensamento do Filho nos entregando ao Pai, que tinha entregado nós a Ele lá na eternidade. Ele está dizendo: eu cumpri tudo que tu determinaste para que eles estivessem seguros para sempre. Agora eu coloco ele nas tuas mãos. Paulo diz: quando você está orando, você está pensando no Pai, no Filho, guiado pelo Espírito, oração de verdade. Você está vendo esse grande esquema de salvação, e a paz que excede todo entendimento guarda a sua mente e o seu coração. E finalmente vamos aprender dessa oração qual é a nossa relação com este mundo, qual é o nosso dever para com ele. Não fomos salvos só para ficarmos com isso. Jesus diz: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Para quê? Para que o mundo veja essa glória, essa paz, essa alegria indizível, cheia de glória, para que no meio de momentos difíceis, pessoais, ou momentos difíceis como todo mundo está passando junto, o mundo olhe para nós e tenha que perguntar: qual é a razão da esperança que há em vocês? Temos, pois, feito um apressado exame de algumas coisas que você vê na superfície dessa oração, mas há tanto mais. Vocês verão que há algumas divisões naturais. No versículo 1 a 5, Jesus ora por ele mesmo. Depois, nos versículos de 6 a 9, ele ora pelos discípulos em particular. E depois, no restante, do verso 20 a 26, ele ora por nós, por todos aqueles que o Pai deu a ele, que seriam chamados pelo Espírito Santo até o fim. Ocorre essa divisão lógica a qual eu me referi, e ele começa pela adoração e pelo serviço de culto, sua oração por si mesmo. Depois ele ora pelos discípulos, depois por todos aqueles que seriam chamados através da vida desses homens. Esses homens vão ter mortes horríveis, queridos. Todo mundo que está com Jesus naquela sala, que ele está dizendo: a minha paz eu vos dou, eles vão ter mortes horríveis, e eles vão ter paz. De outras palavras, é uma grande oração, uma oração que abrange toda a era cristã, todos os eleitos. Começa na eternidade, acaba na outra. Por conseguinte, ao estudar essa oração, nós devemos observá-la com muita atenção, especialmente a maneira pela qual o nosso Senhor Jesus se aproxima do seu Pai. E algumas coisas das quais sempre devemos estar certos, coisas das quais Cristo estava certo. A primeira é isso: Pai, diz ele. Ele não tem nenhuma dúvida sobre isso. Se você não tiver dúvida sobre a paternidade de Deus, Paulo diz: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração. Ele se dirige a Deus como Pai 6 vezes. Ele reconhece a relação. Ele era um com o Pai desde toda a eternidade. Deus é o seu Pai no sentido de que é o Pai na trindade bendita e eterna, sem nunca ter tido início, que consiste no Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Deus também é Pai no sentido de que Jesus agora se fez homem, então olha para Deus como o seu Pai. Ocorre ainda que agora Deus é seu Pai, porque Ele é Filho, como representante de todos os outros que por Ele se tornarão filhos de Deus. Ele veio salvar, e agora vai haver muitos irmãos. Ele vai ser não só o unigênito, mas ele vai ser o primogênito. Assim como ele é o primogênito de muitos irmãos, assim também Deus é o seu Pai nesse sentido novo, na relação dos filhos que nós somos de Deus em Cristo. Notem, porém, que ele não se dirige a Deus só como Pai. No versículo 11 ele diz: Pai Santo, Pai Santo. Você deve se aproximar de Deus em oração, ter uma visão de quem Deus é, não é? Como é vital lembrar disso, que Deus é santo, Ele é o Pai, Ele é nosso Pai, nós somos filhos dEle para sempre, mas Ele é o Pai que está nos céus. Mesmo a segunda pessoa da Santíssima Trindade se refere a Ele como Pai Santo, separado. Não é? Sempre devemos nos aproximar de Deus com uma reverência, com um santo temor. Jesus vai sempre estar orando, e você vai ver nessa oração, especialmente, Ele dizendo: Pai Santo, Pai justo. Devemos lembrar essas coisas quando oramos
Ele é nosso Pai, mas é santo, é o Pai santo, Ele é justo. Assim nós nunca vamos orar, como o Tiago diz, pedis e pedis mal. Nós vamos orar a oração verdadeira que faz a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardar nossos corações e nossas mentes. Apesar de que o nosso Senhor era um Pai, apesar de nada jamais ter se interposto entre Ele é santo como o Pai é santo. Ele não é como nós, não é? Ainda assim, apesar dele nunca ter precisado jamais ter pedido perdão, pois ele era tão santo quanto o Pai, ainda assim ele se dirige assim: Pai Santo. Quantas vezes nos esquecemos de que até o nosso bendito Senhor se dirigiu a Deus Pai com reverência? Pai Santo. Se nós orarmos assim, nós vamos estar vendo a grandiosidade de quem Deus é. Queridos, é assim que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda os nossos corações. É assim que a Bíblia diz que você não anda ansioso por coisa alguma. E por último, ele se dirige a Deus como Pai justo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Este pensamento é maravilhoso, e quando ele diz isso, ele está se referindo ao caráter de Deus, à fidelidade de Deus. Eu quero encerrar assim. Em outras palavras, nosso Senhor está praticamente dizendo: eu sei que tu prometeste a mim, quando tu me deste esses homens, que eu faria propiciação por eles, eu compraria todos os dons, todas as bênçãos espirituais, eu compraria a paz deles, eu compraria a salvação deles, eu compraria o arrependimento deles, eu compraria a santificação deles, eu compraria a glorificação deles, e tu és justo para cumprir, porque eu terminei a minha obra no mundo. Tu me fizeste algumas promessas concernentes a essas pessoas, pelas quais eu já realizei. Tu falaste que eles brilhariam para sempre como a minha imagem. Se eu fizesse o que tu mandaste, eu fiz. E eu sei que tu és justo. Agora, tudo se cumprirá na vida de todos aqueles que tu me deste. Eu sei que nunca falharás em nenhum aspecto com relação a essas promessas, a essas pessoas, porque tu és um Pai santo e justo, e na aliança eterna tu te comprometestes a fazer essas coisas, e eu cumpri tudo o que tu mandaste. Eu terminei a minha parte, termine a tua, até que cada um dos eleitos esteja em glória no céu, e tu mostrares ao mundo inteiro que tu é um Pai justo, justo em condenar aqueles que viveram para a desonra da tua glória, mas justo em cumprir toda a aliança eterna, como eu cumpri. Eu terminei a minha obra. Se não nos lembrarmos de mais nada nesse sermão que está acabando, queira Deus conceder-nos que aprendamos isso, que quando oramos em nome de Jesus, estamos orando ao Pai nosso, sim, mas que é um grande, todo-poderoso Deus, que não pode ser conduzido por nós, porque Ele é o Deus que fez um plano eterno, que nos incluiu, mas que Ele quis se fazer Pai nosso em Cristo. Ele é um Pai, é nosso Pai, mas Ele é um Pai santo. Nenhuma coisa indigna deve ser mencionada em sua presença. Não devemos levar a Ele desejos indignos, não devemos levar a Ele desejos egoístas, não devemos levar a Ele a um Pai santo, não devemos levar a Ele desejos para gastarmos com nossos próprios deleites, não devemos levar a Ele desejos que não glorifiquem o Seu Filho, desejos centrados em nós mesmos. Se tudo que Ele faz é centrado em Cristo, como é que nós levaríamos a esse Pai Santo desejos centrados em nós mesmos? Contudo, graças a Deus, Ele é um Pai justo, Ele é fiel e justo, e agora, cada vez que nós somos levados a Ele, como João diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é justo por causa daquelas coisas que Ele prometeu ao Seu Filho, e por causa daquilo que o Filho fez. Quando Ele nos perdoa, quando nos santifica, quando nos enche de alegria indizível e cheia de glória, quando nos dá a sua paz, Ele está sendo justo. Quando você se puser diante dEle, cônscio dos seus pecados, talvez o diabo coloque dúvidas em seu coração, você sabe, Ele é justo. Lembre-se da sua justiça, e lembre-se de que toda a promessa que Ele fez
ao Filho em relação a nós, o Filho já cumpriu e Ele também cumprirá. Por isso o Espírito Santo foi enviado para produzir paz, gozo, alegria em nossos corações. Como devemos agradecer a Deus o fato de que nosso Senhor levou essa oração audivelmente, queridos. Como aquele puritano disse, essa oração é a porção mais, é a oração mais preciosa que nós vamos ouvir enquanto estivermos no mundo, que se seguiu ao maior sermão que esse mundo ouviu. Então examinemos bem essas coisas e meditemos nela. Eu não conheço lugar mais rico que esse. Entremos nele. Se você orar de verdade, se você ouvir o que é oração, através dessa oração, ver quem Deus é, então você vai ver que é totalmente absurdo alguém levantar qualquer si, quando Paulo diz, leve Deus em oração, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo. Há certas coisas que são absolutas, e que nos cercam, e que nos incluem, e que depende totalmente daquilo que Jesus fez, e agora daquilo que o Pai está fazendo em sua justiça, pelo poder do Espírito. Nós estamos nas mãos daquele que disse, não te deixarei, e nem te desampararei, como está em Hebreus 13, 5. Pai, obrigado por esta manhã. Take me